Meus amigos, daqui a alguns dias, ou no máximo daqui a alguns meses, estará o cenário para a Terceira Guerra Mundial, estará tudo prontinho. Ou seja, o tabuleiro de xadrez estará todo ele desenvolvido para um checkmate. A questão aqui é a seguinte: o imperador da China, Xi Jinping, eu vou deixar aqui para vocês a matéria. A matéria está no Gatestone Institute, que merece ser estudada. O imperador da China, a matéria é exatamente essa, perdão. Aqui. Xi Jinping acha que a China é o único Estado soberano do mundo. Eu não lerei a matéria nem comentarei, mas quero fazer uma ligação entre essa matéria aqui, que eu deixarei o link na descrição para vocês lerem, e a notícia de antes de ontem, do RT News, de que um almirante da Marinha Chinesa disse que tudo se resolveria no Mar da China se a China fundasse dois porta-aviões americanos. Isso não partiu apenas da cabeça desse almirante. Como disse na China, ninguém fala por si mesmo. Tudo que é externado é voz do partido. E se é a voz do partido, evidentemente, o partido está colocando a coisa de modo oficial. Então, essas declarações do almirante, do contra-almirante chinês, de que dois porta-aviões devem ser afundados, sim, tem que ser considerada assim como voz do partido, como uma real ameaça do Partido Comunista Chinês. E faço a ligação com essa matéria que saiu ontem, dia 4 de janeiro, no Gatestone Institute, que mostra exatamente ou melhor, que respalda o que disse o contra-almirante, mas isso já na voz do imperador chinês Xi Jinping. Para Xi Jinping, a China tem todo o direito de dominar o mundo. E mais ninguém. É exatamente isso. A matéria deixa muito claro isso. Vou deixar o link na descrição. Bom, por outro lado, nós temos também a questão da Rússia, que quer porque quer entrar na Europa. Outra informação, essa já mais antiga, que também contribui para a formação do novo tabuleiro da geopolítica, é a saída dos Estados Unidos exatamente desta região, da região da Síria e do Afeganistão. E é bom lembrar que na noite de Natal, ou melhor, no dia 26 de dezembro, Trump, numa visita inesperada, né, chega exatamente aqui nessa região do Iraque. De modo muito simbólico, né, chegou o Trump aqui no dia 26 sem ninguém esperar, viajou secretamente à noite e no outro dia estava no Iraque saudando as suas tropas. Pois bem, a notícia mais interessante agora é que os articulistas de Donald Trump sugerem que Trump acumule forças exatamente aqui, neste biombo chamado Polônia. Digo biombo porque a Polônia tem servido historicamente apenas para separar a Alemanha, né, da antiga União Soviética, ou melhor, da Rússia, né, que é todo esse território que vocês estão vendo aqui. A Alemanha, na Segunda Guerra, invadiu a Polônia e esse povo do norte aqui, esse povo russo, né, pelo leste, também invadiu a mesma Polônia. Fato interessante é que Donald Trump, há um tempo atrás, disse que a Alemanha, a França e outros países ocidentais, a Europa Ocidental, tinham que contribuir um pouco mais com a OTAN.
mas não falou nada a respeito da Polônia. A Polônia já prometeu investir 2 bilhões de dólares nesse ano na OTAN. E isso agradou muito a Trump, mas não só pelo dinheiro, evidentemente, porque, como disse, a Polônia é o ponto mais estratégico da Europa, de uma Europa que quer se defender justamente da Rússia. A Polônia é, sim, o ponto nevrálgico dessa situação, desta composição geopolítica. A Polônia representa mais ou menos o que o Iraque, ela significa mais ou menos o que o Iraque significa em termos geográficos para o Oriente Médio. Ela está ali. Ela está próxima de um e está próxima de outro, está no meio. O Iraque também. Se nós pegarmos aqui a posição do Iraque, nós vemos que de um lado, no leste, estão os inimigos históricos, Paquistão, Irão. O Paquistão é uma incógnita, mas evidentemente, por sua briga contra a Índia, não pode ser considerado uma grande força contra os interesses aqui do Oriente Médio, principalmente Israel. Mas o Iraque está, seja como for, fazendo fronteira com o Irã, inimigo, com a Turquia, perigosíssima, com a Síria e de por algum, digamos assim, alguma possibilidade de união da Arábia Saudita com Israel, estaria então fortalecendo também, seria uma espécie de fortalecedor, ou fortalecimento, perdão, da própria Arábia Saudita, e isso repercute também em Israel. Ou seja, o Iraque é um ponto altamente estratégico, como a Polônia é um ponto altamente estratégico na Europa. E o que acontece? Acontece que Trump, de fato, concentrará uma força enorme exatamente na Polônia e mais na Dinamarca. A Dinamarca servirá como o porto dos Estados Unidos no Mar Báltico. E isso é muito importante, porque os destroyers americanos no Mar Báltico apontam exatamente para este corredor que pode ser usado tranquilamente pela Rússia, como já foi no passado. Ou seja, Trump concentra suas forças aqui contra a Rússia e concentrará, quem sabe, ou provavelmente, as suas forças no Iraque contra outro grande inimigo, a China. Porque a China, vindo pelo leste, chegará exatamente no Oriente Médio. E a Rússia, vindo pelo leste, chegará exatamente no coração da Europa. Pois bem, mas como fica Israel nessa história toda, sabendo que o seu inimigo, sabendo há muitos e muitos séculos que o perigo vem do norte? Eis aqui também a questão Iraque. Os Estados Unidos não abandonarão propriamente Israel, mas os Estados Unidos olham para o leste, seja na Europa, seja no Oriente Médio. Israel olha para o norte. É bom lembrarmos, como eu já disse num programa anterior, quem cuidará de Israel no fim das contas será o dono de Israel, o Senhor dos Exércitos. Então, eu penso que esta região, que Donald Trump pensa que essa região está relativamente tranquila, bem posicionada, porque se o Iraque serve como escudo e Israel tem nada mais, nada menos do que o Senhor dos Exércitos ao seu dispor, é evidente que a sua concentração maior estará exatamente aqui na Polônia. É esse provavelmente o palco, o tabuleiro da Terceira Guerra Mundial. Como se proteger da China? Bom, aqui é preciso considerar outro fator importantíssimo, dois fatores importantíssimos: o geográfico e a genialidade de Donald Trump. O geográfico quer dizer o seguinte: os Estados Unidos é forte na Coreia do Sul, ele tem força exatamente nas costas da China, ele tem força no Japão, ele pode ter força em Taiwan, pode ter força nas Filipinas
e também na Índia. A Índia não fica exatamente nas costas, fica na barriga da China. O problema é que a Índia tem o Paquistão como inimigo. O Paquistão pode ser comprado, a Índia não. Então é possível que o X da questão em relação à China esteja aqui no Paquistão. Trump sabe disso e tem uma política especial para China, para Paquistão e Índia. Mas, como dizia o Nivaldo Cordeiro, posição geográfica é destino, e é destino da China, que é todo esse monstro, né, ou quer parecer todo esse monstro, tem nas costas um perigo muito grande. E Trump saberá se valer disso. Mas a genialidade de Trump começa a se tornar um pouco maior nessa história quando nós olhamos para a Coreia do Norte. Mais do que o Paquistão, a Coreia do Norte é que é, sim, o grande calcanhar de Aquiles da poderosa China. Porque, não tenham dúvida, Trump convenceu ao menino maluquinho da Coreia do Norte que é mais vantajoso para ele, para o menino maluquinho, ser amigo do tio Sam do que ser amigo de um sujeito que não se pode confiar, como Xi Jinping. Trump certamente convenceu o menino maluquinho de que a China passará por cima do reinado do menino maluquinho na primeira oportunidade. E o menino maluquinho, não podemos esquecer, não tem muito dinheiro, mas tem muita bomba para soltar por aí. Eu penso que a genialidade de Trump conseguiu unir as duas Coreias. Não oficialmente. Oficialmente, uma é comunista e a outra é capitalista. Mas nos bastidores, por baixo dos panos, é bem possível que Coreia do Norte e Coreia do Sul sejam agora uma e a mesma coisa. É possível. Isso é possível. E se isso for possível, a força da poderosa China tem que considerar que os seus pés são de barro. E enquanto a China estiver disparando pelo leste, receberá nas suas costas uma bela surpresa. Tudo isso é cenário apocalíptico. Por enquanto parece uma brincadeira, estamos movendo peças, mas tudo isso, se realmente acontecer uma terceira guerra mundial, será muito rápida. A demora está na formação do tabuleiro. A formação do tabuleiro dessa vez demorará muito mais do que a guerra propriamente. Eu penso que Trump está se localizando nos pontos mais nevrálgicos, ou melhor, mais importantes, para defender o Ocidente. Não considerei ainda a situação brasileira, a situação aqui da América do Sul também. Nós estamos falando aqui das costas, ou melhor, do rabo, né, no bom sentido, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos certamente não esqueceram que a Venezuela é território inimigo. E também não esqueceram certamente que o Brasil precisa se posicionar. E para se posicionar, o Brasil não fará isso de graça, evidentemente, terá que ter compensações. Não foi à toa que Netanyahu ficou alguns dias aqui no Brasil, andou por aí com o Jair Bolsonaro, e não foi à toa que Michael Pompeo disse que o Brasil é importantíssimo. Hoje é um país importantíssimo na geopolítica. Pois bem, pessoal, tudo isso implica no seguinte: ninguém mais está isento. Quando as coisas realmente esquentarem,
não existirá mais essa de que esse ou aquele não tem nada a ver, ninguém sofrerá, ou melhor, nem todos sofrerão. Estamos todos no mesmo barco. A questão é de que lado ficaremos. Eu tenho apoiado sempre o seguinte: fiquemos do lado dos Estados Unidos, porque, embora os Estados Unidos tenham, em alguns aspectos históricos, problemas, isso nunca eclipsou a sua grande política. Aquela, por exemplo, que ergueu a América, que ergueu a Europa no fim da Segunda Guerra, aquela que ergueu o Japão no fim da Segunda Guerra e assim por diante. Os Estados Unidos, nessa história, para mim, representam o mocinho. E nunca é bom ficar do lado do bandido, porque os bandidos sempre perdem no final. Até depois, pessoal.